Boa tarde a todos. Vamos retomar então os trabalhos do nosso seminário e apresento a próxima oradora, a doutora Silvia Azevedo, que tem uma vasta experiência a nível da educação social, como presidente da Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de Educação Social, docente da Universidade Portucalense, fundadora do Grupo de Trabalho dos Educadores Sociais Portugueses e autora do livro Técnicos Superiores de Educação Social, Necessidade e Pertinência de um Estatuto Profissional. Muito obrigada. Volto a agradecer o convite que me foi formulado para cá estar hoje a falar convosco. Não tenho assim uma vasta experiência na educação social, mas obrigada. Eu terminei o curso em 2001, por isso a minha experiência ainda é muito diminuta. Quando recebi o vosso convite para vir falar sobre este tema e para falar sobre o perfil e competências do educador social, a primeira questão que se levantou foi: falo do papel do educador social na generalidade, como técnico de intervenção social, ou falo só do papel do educador social nesta questão ligada à educação ambiental que vínhamos a falar, o resultado das nossas conversas ao almoço, que é de facto uma área pertinente e de saída profissional para o educador social. Então fiz aqui uma apresentação em que vos vou falar um pouco da nossa perspectiva enquanto associação do que é a educação social e depois passarei para uma fase em que vos falo da empregabilidade do educador social nesta área. Passarei também um vídeo, e daí há pouco estava a abrir o Facebook e eu vi alguns alunos dizer Facebook, tipo... O que é que nos vai mostrar no Facebook? Mas é um vídeo de um projeto que foi criado na Associação CAES há mais ou menos 2 anos. Foi um projeto que eu criei antes de sair e que está ligado à educação ambiental e que nos vai mostrar onde é que o educador social pode, de facto, articular aqui a questão do social e da intervenção social na mudança de comportamento das pessoas, mas também na empregabilidade. É um projeto que foi criado com a Unicer, que todos conhecem, a Superboc, as Águas Pedras Salgadas, todos eles são produtos da Unicer, e que visa a reciclagem de produtos da Unicer, que depois são transformados para merchandising, produtos merchandising da própria marca, mas que também criaram emprego para utentes da Associação CAES. Ora, muito bem, então, iniciando aqui a apresentação, espero não me confundir aqui com estas teclas. A educação social é o sinónimo de um conjunto de ações educativas que incidem em situações concretas, numa determinada realidade, com a finalidade de alcançar e atingir objetivos que estão previamente pensados. O que é que isto nos leva a dizer? Leva-nos a dizer e a pensar que o educador social tem um campo de intervenção bastante grande e que se insere aonde? Na transformação do sujeito. O seu grande objetivo é tornar as pessoas atores dos seus próprios projetos de desenvolvimento, sujeitos de ação, de transformação social, e que têm uma finalidade muito concreta, que é o desenvolvimento, a promoção. Eu não sei se fará muito sentido aprofundar aqui estas questões da sociedade e das problemáticas sociais, porque eu percebi, apesar de ter chegado já quase no fim, com muita pena minha, porque eu gostava de ter assistido às comunicações que foram feitas de manhã, muito obrigada, mas consegui ainda apanhar aqui um tema da mudança de paradigma que a Susana falou. Mas eu tinha focado aqui estas questões da sociedade e das problemáticas sociais, porque uma das grandes problemáticas sociais neste momento que foram criadas pela sociedade são realmente as transformações climatéricas que nós estamos a sofrer. E essas transformações climatéricas vão incidir aonde? Na exclusão social, nas desigualdades sociais, vão também incidir aonde? Na transformação de comportamentos e vão aumentar o quê? O risco social. E foi este risco social que nós vivemos hoje e que Beck e o Giddens, que vocês devem dar nas aulas, que com toda a certeza falam tanto, é na produção que nós, enquanto sociedade, vamos produzindo e aumentando os fatores de risco que envolvem a própria sociedade. E foi este risco social que criou uma crise no modelo assistencialista que visava o serviço social, que era a proteção do Estado perante as pessoas. Isto veio trazer o quê? Veio trazer a necessidade de criar um novo paradigma, de mudar o antigo paradigma social e começar a pensar num paradigma que trabalhasse a intervenção social com uma base ou com um caráter mais educativo, que podia ser um caráter educativo não formal,
ou informal, que também são diferentes, como já sabem, mas que não abrange as escolas, mas abrange toda a educação de uma sociedade, da tal transformação social que eu vos falei há pouco. E foi este novo paradigma que nos trouxe o que é hoje a educação social. E por isso, eu tirei isto do Beck porque achei que define muito bem a educação social, apesar de, quando o Beck escreveu isto, não estava de certeza a pensar ainda no conceito da educação social. Não basta prestar apoio social pelo um paradigma assistencialista, ou seja, securitário, mas é preciso educar as pessoas para uma vida com sentido de participação, de responsabilidade, apostando em novas formas e políticas educativas que sejam o quê? Que tenham como objetivo o desenvolvimento humano. Eu não vou perder muito tempo aqui porque eu acho que a apresentação do projeto é mais importante para vocês que estão a terminar, ou alguns até que já terminaram a licenciatura em Educação Social, como campo prático, e depois porque penso que a discussão e a partilha de ideias e até a necessidade de alguns esclarecimentos da vossa parte será o tema central aqui desta mesa. A educação social surge então neste novo paradigma, nesta necessidade de educar para os valores e nesta necessidade de cultivar as pessoas para a mudança. Começou a ser conceptualizada, digamos assim, através da pedagogia social, que é a área científica da educação social, que está ligada obrigatoriamente às ciências da educação, e o conjunto das duas deu o resultado do que é hoje a educação social, daquilo que vocês hoje conhecem, que é a educação social. A educação como vertente educativa de proximidade e de capacidade preventiva, e aqui a prevenção é muito importante porque à frente irei-vos falar da importância que a educação social tem como ferramenta de prevenção na educação ambiental. E depois, através da intervenção social, onde se podem evitar situações de risco e onde se podem ajudar grupos de risco a construírem novos projetos de vida. O social, enquanto contexto de atuação, que acima de tudo, e é isto que define a diferença entre a educação social e a docência, a educação não escolar e informal. O educador social tem como princípio a construção, então, de projetos educativos que podem ser coletivos ou que podem ser individuais, ou seja, podem ser construídos unicamente com uma pessoa ou com um conjunto de pessoas. Visam estabelecer, acima de tudo, o bem-estar da sociedade, das pessoas e integrá-las, acima de tudo, em situações onde estão expostas ao risco social e à marginalização. Visa também criar espaços de mediação. E é aqui que o educador social, enquanto mediador, também pode trabalhar na educação ambiental. Incentiva o espírito crítico nas tomadas de decisão. Ou seja, mesmo no campo da educação ambiental, existem muitas tomadas de decisão que nós fazemos no nosso cotidiano que são importantes para esta transformação e para este cuidado com a sustentabilidade e com o ambiente. Defende o sentido de proximidade entre o educador e o educando, que eu ouvia de manhã a professora Leonor dizer precisamente isso, que o que distingue ou o que favorece aqui o papel do educador social é a proximidade que ele cria com as pessoas com que trabalha. E depois assume a responsabilidade na liderança dos seus processos pedagógicos e de caráter comunitário. E é aqui que eu vou entrar, então, na educação ambiental. Existe uma relação recíproca e extremamente importante entre a gestão ambiental e a gestão social. Uma não existe sem a outra. Nós não podemos fazer uma boa gestão ambiental se não fizermos, também uma gestão social. Porque a gestão social tem a ver com a tal promoção e desenvolvimento humano do indivíduo e da sua coletividade, e a gestão ambiental tem a ver, acima de tudo, com o bem-estar e a transformação do ambiente, a preocupação ambiental que todos nós devemos de ter, como diziam de manhã, penso que também eu confundo, Susana Valente, que é a necessidade de nos preocuparmos com o futuro, não é? E então refletir sobre esta questão ambiental implica, acima de tudo, a construção de um processo de mudança social, da maneira de estar, da maneira de sermos, da maneira de pensarmos e da maneira de agirmos no nosso cotidiano. Como vos falava há pouco, o educador social é o técnico
mais capacitado, digamos assim, para trabalhar no campo da prevenção desta questão ambiental. Porquê? Porque possui competências de diálogo, possui conhecimentos teórico-práticos e experiências pedagógicas que o ajudarão e que lhe permitirão trabalhar numa base preventiva, evitando assim algumas catástrofes e alguns problemas ambientais que nós hoje todos estamos a viver. E é este processo de mediação, como nos diz Gomes, e eu retirei isto também de uma tese de mestrado que achei muito interessante, que diz-nos que a mediação consiste em criar pontes. Criar pontes, eu acrescento, dentro da nossa comunidade, em guiar as novas formas de relação entre aquilo que é o ecológico e aquilo que é o social, entre o que é o ser humano e cultivar, preservar o meio em que vive, entre o que é o cidadão e o que é a sociedade. Aquele velho lema de que a minha liberdade acaba quando começa a do outro, correto? E este processo de mediação torna-se forte quando fomenta o protagonismo das suas populações na participação ativa da transformação ambiental. Aqui tem que haver a abertura de um diálogo interdisciplinar entre a escola, entre a família, entre os grupos de pares, entre todas as redes sociais em que cada um de nós está envolvido. Tem a ver com a mobilização, com a organização das comunidades, com a articulação das políticas ambientais com os programas e com as políticas sociais. Nós só podemos trabalhar estas questões de sustentabilidade ambiental se elas se tornarem importantes também nas políticas sociais. Como vocês sabem, quando terminarem o curso, irão trabalhar provavelmente em alguns projetos que foram candidaturas submetidas a programas. Esses programas só são possíveis quando são considerados nas políticas sociais. E por isso aqui há uma importância ainda mais elevada, que é o sensibilizar os órgãos do poder político para estas necessidades e para estas questões de sustentabilidade ambiental. Claro que o educador social tem um papel muito importante na proximidade com o seu educando, nesta transformação de comportamento, mas se nós não conseguirmos que isto seja uma chamada de atenção para os nossos órgãos políticos, nós não vamos conseguir concretizar todo o outro trabalho. Tem aqui alguma dúvida? Estou a falar muito rápido, eu falo muito rápido. E por isso é importante articular estas políticas ambientais com estes programas e com estas políticas sociais que normalmente o Estado vai produzindo, porque é aqui que vai existir um papel influenciador da qualidade do ambiente e na qualidade de vida das pessoas. Assim, nós trouxemos aqui, adaptamos aqui esta apresentação, isto é um quadro que encontrei também nesta mesma tese que estive a pesquisar e que eu achei muito interessante e que adaptei. O educador social, enquanto educador ambiental, deve ter uma visão emancipatória da situação, ou seja, deve agir em estados de prevenção e não em estados que são mais conservadores ou que já estão instaurados e que precisam de ser resolvidos. Quanto ao eixo da condição do ser de natureza, o educador social deve ter a ideia de que o indivíduo redefine culturalmente o modo de existir na natureza pela própria dinâmica societária, ou seja, pela própria dinâmica que é criada pela sociedade. E não ter a convicção de que houve um afastamento dos sistemas naturais e que é necessário o retorno a esta condição natural pela cópia das relações ecológicas. Ou seja, não pensar que o problema existe e não há nada a fazer, mas sim pensar que eu posso prevenir outros problemas além de poder resolver estes. Depois, quanto à condição existencial, o educador social deve olhar para a pessoa e entender a pessoa como um constituído de mediações múltiplas, ou seja, olhar para o vosso educando, para as pessoas ou para os grupos com que vão trabalhar, como um sujeito social, que apesar de ter a sua liberdade e o seu individualismo, ele tem que pensar acima de tudo na coletividade e na comunidade onde está integrado. Depois, tem que ter uma percepção muito própria do que é educar, que é o entendimento que cada um de nós tem do que é educar alguém, do que é educar uma comunidade. Tem que perceber que a educação é também uma praxis, é uma prática, não é só constituída por uma teoria e que é um processo dialógico, crítico, problematizador e transformador das condições objetivas ou subjetivas que formam a realidade de uma determinada sociedade. E não olhar para a educação como um processo apenas instrumental.
Depois, quanto à finalidade do processo educativo ambiental, o educador social deve procurar sempre, como vos dizia há pouco e volto a reformular e volto a reforçar, a transformação do social. E a transformação do social engloba as pessoas, os grupos, as classes sociais, as culturas, as estruturas, as construções de uma base que seja de uma educação democrática e de uma sociedade sustentável. Vocês sabem que é mais fácil trabalhar com determinados grupos sociais, não é, ou culturais, do que com outros. Nós vínhamos a falar depois do almoço que é difícil às vezes sensibilizar as pessoas a partir de uma determinada idade para os cuidados que devem ter com o ambiente. É mais fácil ajudar uma criança a partir de 1 ano, 2 ou 3 anos de idade a perceber que se tiver determinados cuidados, que são até muitas das vezes comportamentos repetitivos que todos nós temos, como por exemplo lavar os dentes com a torneira fechada, é mais fácil porque quando ele chegar aos 15, 20, 30 anos é um ato adquirido, não vai ter necessidade sequer de pensar naquilo que está a fazer, não é? É uma preocupação que já nasceu com ele. É mais difícil trabalharmos noutros grupos, mas não é impossível. E depois, desculpem que isto do preço às vezes troco-me toda. Ok, não. Nós trazemos assim umas apresentações giras e tal e depois não sabemos trabalhar com elas. As teclas para mim... Vou voltar para trás. Ok, acho que agora já vai. E depois, falta-me aqui para casa um slide. Eu vou ser franca convosco que viria a seguir a este, mas que não vem, mas não tem importância, porque eu tenho aqui no meu apontamento. Esta questão do processo educativo ambiental, desculpem, que eu entretanto perdi-me, que tem a ver com o processo de formação. Educar ambientalmente, além de ser um processo de educação que deve ser permanente, dinâmico, como se falava de manhã, deve ser continuado, não é? Porque se nós, enquanto educadores sociais, organizarmos, por exemplo, seminários, congressos, reuniões ou algumas palestras nas escolas, não terá o mesmo efeito se nós apostarmos em políticas de continuidade. E o educador social deve olhar para o seu trabalho diário com as pessoas no âmbito da educação ambiental com uma perspectiva de futuro continuado. E o que é que eu vos queria dizer também? Queria vos dizer que é neste sentido de participação e do consumo que se falava de manhã que eu pensei em trazer hoje o vídeo que vos vou apresentar da CAIS Recicla. Porque este projeto da CAIS Recicla foi um projeto criado por uma educadora social, que neste momento está a ser desenvolvido por uma educadora social e por uma designer e que visa precisamente sensibilizar as empresas que trabalham nas diversas áreas. Estou-vos a falar, por exemplo, neste momento, por acaso são todas do Porto, mas estou-vos a falar da Casa da Música, estou-vos a falar da Unicer, estou-vos a falar da BP, estou-vos a falar da Fundação de Serralves, que, como veem, são organizações e empresas com finalidades e funções distintas e que todas elas, neste momento, estão preocupadas dentro do seu campo de responsabilidade social com esta questão da educação ambiental. Ao mesmo tempo que estão a fomentar este cuidado e esta educação ambiental nas escolas e em diversas organizações sociais e até no seu público, nos seus clientes, ao mesmo tempo estão também a transferir esta responsabilidade social ambiental para os próprios utentes da CAIS, que todos os dias trabalham num campo direto da reciclagem. E então vou-vos passar o vídeo, que em termos práticos vos dirá muito mais e melhor do que é o papel do educador social. Bem. Como veem, é um projeto que neste momento está integrado no mapa de inovação e de empreendedorismo social e que já ganhou um prémio. A Associação CAIS tem como missão apoiar a construção e a recuperação da autonomia da pessoa em situação de pobreza ou exclusão social, nomeadamente os sem-abrigo. O programa CAU da Associação CAIS é um programa inovador que tem como objetivo trabalhar a empregabilidade num contexto laboral e daí então entra o programa CAIS Recicla. O CAIS Recicla surgiu através do apoio da Unicer, uma ideia conjunta. É um projeto que visa aqui a capacitação social e profissional dos utentes da Associação CAIS,
através de reutilização de materiais de desperdício das linhas de montagem das empresas e com a colaboração de designers que construímos e elaborámos novos produtos de ecodesign. Sendo um projeto de empregabilidade, nós estamos a integrar 2 pessoas neste momento na oficina com um contrato de trabalho de 12 meses, pelo que estamos a oferecer uma remuneração mensal, fixa, que permite melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas que estão na oficina. Quando chegam à oficina, além de estarem numa situação mais vulnerável socialmente, aqui que somos capazes de lhes dar algum apoio, tanto emocional como psicológico, acompanhá-los no dia-a-dia, ser uma ocupação que mais tarde tenha um rendimento e que lhes permite ter outras possibilidades que anteriormente não tinham. A partir daí temos então aliciado novos designers e novas empresas, tanto para a cedência de novos materiais de desperdícios como para o desenho de novos produtos. A partir daí o designer constrói um protótipo que nós consideramos viável para depois introduzir no mercado. São feitos os primeiros testes na oficina e começamos a produção manualmente pelos artesãos da oficina. Em primeiro lugar, foi através de um convite feito pela Unicer. Como criativa, convidou-me para, em primeiro lugar, para conhecer os desperdícios industriais da fábrica e depois pensar o que é que eu poderia criar com eles. E assim foi. E foram surgindo peças como a sardinha em lata, inspirados também nas fachadas das casas portuguesas, fazer capas de cadernos e criar os cadernos de coleção de escama, pensar em lápis que podiam ser vestidos com os rótulos descontinuados da cerveja Superboc. Portanto, é um objeto que conta imensas histórias, desde a sua origem, da empresa de onde vem, do que é transformado, do que é criado, da história que conta e da pessoa que o produz. Acho que é um retorno muito bonito através de uma peça. Então, pensar na perspectiva da empresa Coats, que nós com materiais que já não tinham valor para nós, pudemos ajudar pessoas a ter esse novo ânimo nas suas vidas, é de facto muito inspirador. Então levaram-nos na nossa primeira visita à oficina deles, onde tinham inúmeros materiais, onde podíamos escolher, mas uma vez que trabalhávamos com a Coats e Clark, somos parceiros deles noutros trabalhos, também concebemos algumas peças para eles, achámos que eles poderiam ser um bom parceiro para a Caixa. Temos alguns produtos à venda na Casa da Música, especificamente com os materiais de desperdícios deles, assim são produtos mais de merchandising. Temos várias lojas no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Temos uma estratégia muito própria também de venda, que é através de empresas, ou seja, feiras, digamos que quase protegidas pelas empresas, ou então merchandising para essas mesmas empresas. Aqui a parceria com as empresas pode surgir tanto como uma necessidade da empresa em adquirir um produto para merchandising, para a própria empresa, ou então poderemos nós fazer uma proposta com os materiais de desperdícios desta empresa. A nossa intenção é alargarmos, com o crescimento da oficina, alargarmos então esta possibilidade a outras pessoas que estão na Caixa, a frequentar a Caixa, e daí termos um maior impacto a nível social. E sobretudo porque queremos crescer, queremos que se torne sustentável, a médio prazo, claro, e queremos então, em vez de 2 pessoas, alargar a outras pessoas que frequentam e que sejam nossos utentes aqui na Caixa. Eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que estão no ateliê da Caixa. Acho que vejo isto como um projeto incrivelmente motivador e, acima de tudo, uma possibilidade de 2 pessoas, que neste momento trabalham no ateliê da Caixa, reconverterem e recriarem as suas vidas e trazerem mais sonhos às suas vidas. Tenho, mesmo financeiramente, ajudou-me muito. Já consigo pagar minhas continhas e quando penso que venho para aqui, esqueço os problemas lá fora e dou amor e carinho àquilo que estou a fazer. É isso. Como
puderam perceber, nós aqui neste vídeo, ou neste projeto, criamos aqui vários conceitos e unimos estes mesmos conceitos, entre eles a responsabilidade social, o trabalho com as empresas e com esta sensibilização das empresas para estas questões ambientais e sociais, assim como também a inovação social, o empreendedorismo, a capacitação de pessoas, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e, acima de tudo, a preocupação ambiental. Este é um projeto de educadores sociais. Obrigada.